apresentaremos mais uma edição do Jornal Big Bang. Se você gosta desse tema e quer ficar por dentro das novidades, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. E não esqueça de deixar o seu like para ajudar-nos a continuar com esse trabalho. O JBB começa logo após a vinheta. Como é de costume, o Jornal Big Bang apresenta as notícias sobre os lançamentos de foguetes toda semana. E nas últimas semanas acompanhamos o trajeto do satélite brasileiro Amazônia 1. A TV Big Bang retransmitiu ao vivo o lançamento do foguete indiano PSLV-C51, que colocou o nosso satélite em órbita. Você pode conferir no e-card acima. Hoje mostraremos as primeiras imagens obtidas através da câmera WFI do satélite Amazônia 1, que foram divulgadas no site oficial do INPE. Nessa imagem percebemos nitidamente a região metropolitana de São Paulo no canto esquerdo, até a Baixada Santista na parte inferior do vídeo. Já essa figura mostra a região metropolitana do Rio de Janeiro e arredores. E na parte superior do vídeo, você consegue visualizar as nuvens e ter uma ideia de como isso atrapalharia se essa fotografia fosse feita em um dia nublado. A terceira imagem é ainda mais fácil de notar o quanto as nuvens atrapalham. Esse é o Rio São Francisco. Se olhar atentamente, conseguirá identificar a barragem de Sobradinho. A maior importância dessa imagem é ilustrar a eficácia do monitoramento das atividades agrícolas do nosso país. Se olhar atentamente no canto esquerdo do vídeo, perceberá uma região com diferentes estágios de cultivo. Essa imagem é do município de Ibotirama, no estado da Bahia. Falamos com Paulo Rogério Arantes Motoyama, que é engenheiro ambiental e também trabalha como agente ambiental no Parque Estadual da Pedra Selada. Então, para entendermos na prática como funciona o uso dos dados de satélites, o Paulo vai explicar primeiro como atua um agente ambiental. Então, aqui a gente divide por setores, né? Aqui no Parque Estadual da Pedra Selada. E a gente trabalha no setor de uso público, que é o atendimento ao turista, faz o manejo de trilha também para facilitar o acesso do turista à unidade de conservação, né? Algum atrativo como cachoeiras, no nosso caso aqui, né? Mirantes, picos de montanha. E a gente também tem uma outra linha, que é a linha da flora. A gente também mapeia a flora, né, nativa, as árvores, o que está dando de fruta. A gente recolhe também esses frutos, faz o processamento da semente, faz o plantio para poder replantar depois e fazer doações de muda. E eu sou aqui o responsável pelo monitoramento de fauna, né? A gente tem 9 armadilhas fotográficas que a gente espalha na floresta para poder mapear e saber quais os animais que estão habitando, né, essa unidade de conservação. E a gente tem divulgado legal esse trabalho também nas mídias sociais, aí no Facebook, Instagram também, se vocês puderem compartilhar aí, Parque Estadual da Pedra Selada. Tá sempre postando um pouco da nossa atividade no dia a dia. Fora também o combate a incêndio florestal, né? E aí essa é a parte mais chata, mas também prazerosa pra gente, porque é uma adrenalina até bacana de sentir, né? Apesar de ser algo bem ruim, porque já encontrei cobras queimado, lagartos, animais, isso é triste quando a gente vê. E o fogo também na brincadeira, né, cara? E aí a gente trabalha na unidade de conservação, também damos apoio à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, e é um pouco do... E aí, aqui no dia a dia também, aqui na Vila de Visconde de Mauá, aparece muita serpente também na casa das pessoas. A gente também acaba indo fazer lá a retirada desses animais, soltando uma área adequada. E é um pouco do que a gente faz, né? Agora, por conta da pandemia, a educação ambiental a gente diminuiu um pouco, né? Mas a gente também recebe escolas aqui também na unidade, a gente dá palestras, a gente vai nas escolas também levando um pouco do nosso trabalho também.
Paulo, conte pra gente como são os equipamentos que vocês utilizam, como transportes, rádios e EPIs. Olha, a gente até tem de rádio, a gente tem, só que a gente não tem a transmissora, né? A gente não tem a repetidora, a antena repetidora. Então acaba que utilizar os rádios fica só de ponto a ponto, então nem sempre é vantajoso levar eles, né? Hoje a gente está na época de vaca magra, né? Porque a gente tem 2 viaturas, são L200 Triton, só que está precisando de manutenção, então estão com os carros parados. Temos 2 quadriciclos, mas só um operante também, por conta de estar sem dinheiro para poder fazer manutenção. E fora isso, equipamento para combate a incêndio, a gente tem tudo completo. De gandola, a calça anti-chamas, a bota, a Fireflex, o Fire Tank, que é o que a gente instala na caminhonete. O INEA tem sim um helicóptero também que tem o Baby, né, que é um tanque grande que consegue tirar água de piscina, de tirar água de lago, de riacho e tudo, para poder fazer o apoio. O que mais? A gente tem essa parte de equipamentos, ainda a gente tá legal, sabe? Mas o que está faltando hoje, de fato, são o meio de locomoção, né, as viaturas. Paulo, sabemos que nossas constelações de satélites de monitoramento remoto óptico auxiliam na localização de áreas onde são detectadas a ausência de uma vegetação. O satélite faz isso comparando uma imagem atual com uma anterior. Conte-nos como isso funciona em campo para um agente ambiental e se existe algum programa ativo. O INEA tem um programa também que está desde 2016, se eu não me engano, que é o Olho no Verde. E isso é muito legal. Se não me engano, é uma empresa terceirizada que faz esse monitoramento para o INEA, né? Que toma conta desse satélite e passa as informações para o INEA sobre desmatamento. E a precisão deles é incrível, cara. A gente já chegou a gente recebeu um chamado aqui, né, do INEA também, informando que estava acontecendo um corte de vegetação aqui dentro da unidade. E a gente foi lá dar uma olhada e o cara tinha cortado 2 árvores. E aí, pelo dossel, né, pela Copa, eu não sei bem como que funciona isso em relação a eles, mas a gente esse desmatamento estava acontecendo. E é muito legal isso, ajuda bastante, né? Fale mais um pouco do projeto Olho no Verde e da importância dos dados obtidos por satélites. Então, esse foi um projeto, eu acho que é pago pelo fundo, né, Fundo da Mata Atlântica. É um projeto que cobre as unidades de conservação, né? O Olho no Verde são áreas determinadas, que são áreas de unidade de conservação aqui do estado do Rio de Janeiro, que esse satélite monitora 24 horas, né? Aí tem um mapa, já mostrou esse programa pra gente, um mapa parecido com o do Google Earth, né, com as unidades de conservação, e quando ocorre um desmatamento, um alerta aparece no monitor lá na sede do Rio de Janeiro, né, onde ele também tem monitoramento de clima, bem avançado também, né, e aí apita lá para eles, e dependendo da unidade de conservação, eles entram em contato com a gente para a gente poder ir lá fazer fiscalização e ver o que está acontecendo, né. Mas é certo, cara, sempre que aparece um sinal lá que está acontecendo desmatamento dentro de uma área, né, de unidade de conservação, é certo que está acontecendo mesmo. E é fino o programa. A gente, igual eu comentei aqui na conversa anterior, uma vez a gente chegou lá e o cara tinha cortado 2 árvores só. Então, para você ver que a gente está num nível bacana, né? E também, olhando pela floresta, você não vê que está fazendo esse corte dentro da floresta, né? Só pelo satélite mesmo. Conte-nos um pouco qual é a importância do monitoramento da vegetação através de nossos satélites. É muito importante isso, né? Porque a gente faz a gente liga o desmatamento, a gente fala muito de desmatamento, a gente pensa só na árvore, né? Mas o processo da floresta em si, na produção de água, na produção de regular o clima, regular a temperatura, é uma infinidade de coisas que até a gente não tem conhecimento ainda de estudo, né? Da importância que é de ter uma floresta em pé, a importância que é de ter a fauna ali nativa. E eu acho até que no futuro próximo, com esses satélites de radar que você comentou, isso vai ter vai abrir um leque também de outros tipos de estudo que a gente vai poder aproveitar não só para poder ver o desmatamento ou focos de incêndio, né? E você tinha comentado sobre os usos dos satélites, né, de proteção do meio ambiente.
A gente trabalha aqui com dois satélites, né? Um acho que é do INPE, que é o que dá os pontos de foco, os pontos de incêndio, né? Muitas das vezes a gente recebe uma ligação da sede, né, lá no Rio de Janeiro, informando para a gente que tem um foco de incêndio num lugar próximo aqui, que a gente nem foi observado ainda, né? A gente nem recebeu alguma denúncia nem nada, e o pessoal já entra em contato com a gente para a gente poder ir lá no combate, né? Quais são as principais causas de incêndio e quais as medidas tomadas em relação a isso? O problema de incêndio que a gente tem aqui às vezes é por uma limpeza de um pasto pequeno, que aí um produtor de gado, às vezes um criador de cavalo coloca o fogo para poder fazer a renova do pasto, né? Essas áreas a gente tem mapeada que quase todo ano pega fogo, então a gente já está meio que preparado. Então quando começa a fazer a época de incêndio, a gente começa a fazer a preventiva, né, que é o bater de casa em casa próximo dessas áreas, para conversar com os moradores falando do perigo do fogo, né, os malefícios. E na época mesmo do fogo a gente já fica preparado já para essas áreas determinadas. Mas, por exemplo, o ano passado teve muitas áreas que não eram áreas comuns de fogo, que provavelmente foram abertas e depois o pessoal tacou fogo para poder fazer a venda, fazer o loteamento, né? Foi um ponto em especial. No ano passado aqui a gente teve bastante focos de incêndio por conta disso, que a gente tem percebido, né? Existem iniciativas de prevenção aos focos de incêndio que se repetem ao longo do ano? Sim, a gente fez um programa aqui, o ano retrasado, de Brigada Voluntária, né? Que é um programa até que a gente fez uma parceria junto com o Parque Nacional do Itatiaia, né? Que é a primeira unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro, é nosso vizinho aqui, faz limites com a gente. E a gente fez uma parceria com eles para poder capacitar um grupo de moradores, né, de determinadas regiões, porque eles estão mais próximos mesmo, né? Quando o fogo é logo no início, é bem mais fácil você combater ele do que quando ele toma já maiores proporções, né? Então, aí a gente fez a distribuição. Teve uma empresa de Minas, agora eu não vou saber informar qual foi, que ela estava com aquelas pontes rolantes, né, aquelas esteiras rolantes. Ela fez a troca daquelas esteiras, que é um pedaço de borracha grande, né? E aí a gente produziu vários abafadores usando esse tipo de borracha também. Foi muito legal. E aí a gente distribuiu aqui para todo mundo, pelo menos aqui dentro do Vale de Visconde de Mauá e ali em Itatiaia, né, em volta aqui do parque. A gente criou uma brigada voluntária que está representada em vários pontos para poder fazer esse combate, sim. Conte para nós como é a reação quando a equipe recebe um chamado para a contenção do fogo em um local de difícil acesso. E às vezes é muito quando é um fogo assim, igual o fogo de copa de árvore, né, que é o nosso caso aqui, quando pega, a gente não pode fazer muita coisa, né? Ou é ajuda da aeronave, mas também para poder acionar a aeronave tem que seguir um protocolo, né? Aqui o nosso, se não me engano, é acima de 48 horas, quando já tem mais de 2 dias com fogo na floresta, e com fogo em copas de árvore, aí a aeronave é acionada. Mas até então a gente é só ficar olhando, né? Esperar o fogo abaixar, ou ir para alguma área, fazer uma linha de frente, né? Que a gente tenta fazer o acero, que é só para diminuir um pouco a força para tentar combater ali, né? Mas muitas das vezes é o olhar, porque às vezes o terreno também é ruim para poder ter acesso, aí fica perigoso. Então, aí às vezes a parte do combate mesmo é só fazer esse monitoramento, escolher uma área talvez de nascente, uma área mais sensível para segurar ele ali, né? Mas às vezes é só a natureza mesmo para poder apagar, né? Com a chuva ou uma noite mais fria. Quando observamos uma aeronave auxiliando no combate ao fogo, temos a impressão de que dificilmente ela acerta a cabeça de fogo. E na prática, qual é a eficácia da aeronave no combate ao incêndio? Então, uma também, o piloto tem que estar treinado também, né, para poder fazer esse combate, porque muitas das vezes a gente olha quando ele vai fazer o combate e muitas vezes nem consegue acertar de fato a cabeça do fogo, né. Mas aqui a gente tem um piloto que é muito bacana, ele é treinado até para poder fazer esse tipo de operação, mas é sempre assim, a aeronave vai, joga água e vem uma equipe por terra para poder fazer o rescaldo. Porque a aeronave, essa água, muitas das vezes só vai abaixar um pouco o calor, né? O fogo em si ainda vai estar um pouco dentro de um tronco, ali no solo, e a água não vai às vezes conseguir chegar ali. Aí a equipe de solo tem que ir até lá e fazer o que a gente chama de rescaldo.
que é zerar totalmente a fumaça naquela área, né? Então a aeronave ajuda muito para poder diminuir o calor e às vezes abafar um pouco a cabeça do fogo, que é aquela frente principal dele, né? Mas de fato quem vai fazer o combate, quem vai finalizar é a equipe que está em solo. Paulo, a gente agradece pela sua participação nessa edição do Jornal Big Bang e já deixamos o convite em aberto para uma próxima vez. Fique agora com as imagens do trabalho dos agentes ambientais do Parque Estadual da Pedra Selada e enviadas por cortesia de Paulo Rogério Arantes Motoyama. Já subi nesse peito aqui, ó, pra botar um marco aqui nesse alto. Segura aí não, cara, não tá esforço agora. Depois do desembarque da aeronave, nós estamos fazendo o rescaldo da área que foi queimada, próximo da RJ que liga Valença à Conservatória. Você já vê que é uma floresta em estágio avançado de regeneração, muito cipó, o solo é muita matéria orgânica, por isso que você vê esse fogo de turfeira queimando por baixo. Muito galho podre também em brasa. foguetes e os satélites lançados, basta acessar o site oficial da TV Big Bang. O link está aqui embaixo e também nas descrições do vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar um like aqui nesse vídeo. A equipe da TV Big Bang já publicou 9 séries de vídeos que estão nas playlists do canal. Tá esperando o quê? Venha conhecer os mistérios do universo, novidades tecnológicas, técnicas de reciclagem e muito mais. A equipe do Projeto Big Bang dispõe de um acervo incrível que une reciclagem, automação e controle, popularmente chamado de robótica, e também astronomia. Podemos visitar a sua cidade, em escolas, instituições, eventos e outdoors. Basta entrar em contato pelo número 19 98981 0572, pelo telefone ou WhatsApp. Curta nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram.